Por que conferir visibilidade ao tema dos riscos e desastres e qual a conexão entre esta temática e os recursos de Media Interventions? Conferir visibilidade significa dizer que se reconhece a invisibilidade ou a opacidade de determinados temas, de determinados assuntos, como os riscos e desastres. Mais especificamente os riscos do que os desastres. Só fazendo um parênteses, é importante salientar que quando ocorre um desastre, há uma cobertura acentuada, né, uma cobertura da mídia, e hoje, né, com o poder das mídias sociais, essas informações são disseminadas, são propagadas com grande intensidade e velocidade. Nós vimos que os desastres, eles têm um determinado apelo, eles de alguma forma envolvem a cobertura, por exemplo, jornalística e a disseminação nas mídias sociais de assuntos relacionados aos desastres, rapidamente alcança uma velocidade, uma intensidade, porque há esse envolvimento, a questão da curiosidade, a questão do pedido de justiça, quem é o responsável pelo desastre, quantas vítimas, existe também a solidariedade, que não podemos deixar de mencionar, mas existe uma cobertura jornalística, né? Porque o tema, muitas vezes, os desastres são acontecimentos que, usando uma expressão, um jargão, né? Uma expressão que nós usamos no jornalismo, são acontecimentos que já têm um apelo, já têm aspectos, já têm critérios de noticiabilidade, né? Dizem respeito a uma coletividade, dizem respeito a cobranças pelo papel do poder público ou por outras instituições ali responsáveis. Mas quando nós falamos em gestão de risco, na temática dos riscos, esse tema tende a ser um pouco mais opaco na mídia, menos presente na mídia. E é neste momento que nós conectamos com a questão de Media Intervention. Mas é importante salientar que a gestão de risco, ela tem, é claro, seus critérios de noticiabilidade. Nós ficamos sabendo do que acontece na nossa cidade, na nossa unidade federativa, no país ou no mundo, por meio da imprensa, dos meios de comunicação e hoje também pelas mídias sociais que reproduzem essas informações jornalísticas. Todo cuidado tem de ser tomado quando se acessa informações por meio das mídias sociais, que sejam informações, por exemplo, sem um critério ali de apuração. Então, a mídia cobre gestão de risco? Sim, mas como nós gostaríamos que fosse coberto? Não. Por quê? Porque a imprensa ela tem vários assuntos, são vários acontecimentos que precisam passar por esses critérios de noticiabilidade. Então, se a imprensa não cobre, nós temos de evitar que ações importantes para reduzir os riscos de desastres sejam visíveis, estejam visíveis para o público de interesse, as comunidades que vivem em áreas de riscos, por exemplo, porque isto também ajuda a conferir, né, um sentimento de proteção, de que alguma instituição, por exemplo, a Defesa Civil, está preocupada, esteja ali presente com aquela comunidade. Então, retirar da visibilidade significa, né, fortalecer as instituições, mostrando o que está sendo feito para garantir a segurança das comunidades e condições melhores, uma qualidade melhor de vida. Qual a conexão entre conferir visibilidade e recursos de Media Intervention? Mas de que recursos eu estou falando? Voltando ao material que nós temos, que ampara aqui a minha fala e que está disponível para vocês, nós aprendemos que é possível fazer com pouquíssimos recursos, né? Conseguimos produzir um podcast, web stories, vídeos, pequenos documentários, vídeos documentários muito curtinhos, para que consigamos
transmitir aquela mensagem, nós chamamos, né, tem algumas expressões, são pílulas, né, vídeos pequenos sobre um determinado, uma determinada temática, é possível fazer animação, são recursos. E por que Media Interventions? O que isso significa na tradução, né, uma tradução livre, direta dessa expressão, seria intervenção de mídia, né? Essa intervenção de mídia seria usar todos os recursos que a mídia tem, né, as suas possibilidades tecnológicas e sociais para interferir numa determinada realidade, e essa intervenção, portanto, seria positiva. Mas nós usamos o termo em inglês porque a palavra intervenção, em língua portuguesa, dependendo do contexto histórico, né, é uma palavra que pode ter uma interpretação não muito positiva, de algo impositivo, mas então nós usamos, e por isso mantemos a expressão Media Interventions, né, que também é um conceito teórico, um conceito científico na área da comunicação, que significa, né, em síntese, portanto, como eu disse, né, é usar dos recursos que a mídia tem, o recurso de alcance, o recurso de credibilidade, de linguagem, né? Nós estamos o dia, né, parte do nosso dia, boa parte do nosso dia, consumindo informações por diversos, né, dispositivos e também plataformas. Então, os recursos de Media Interventions estão disponíveis para toda pessoa, para grupos, instituições que queiram produzir informações, por exemplo, sobre riscos e desastres. Então, essa visibilidade, hoje ela ganha a importância da visibilidade, ela tem então essa aliada, né, esse aliado que é o recurso, esse conjunto de recurso de intervenções de media intervention, que confere, por exemplo, às próprias defesas civis ou outras instituições, e principalmente a comunidade, né, a condição, a possibilidade de produzir essas informações sobre ações para construir, por exemplo, no caso das comunidades, o que as comunidades estão fazendo para alcançar, né, para construir resiliência, né, uma adaptação a um determinado cenário. A Defesa Civil pode fazer uso dos recursos de Media Interventions para mostrar para aquela comunidade ou para os seus outros públicos que ela está atenta aos riscos e desastres, que tem medidas que estão sendo feitas ali, estruturantes e não estruturantes, né, de educação, ações de educação e sustentabilidade, de educação para o risco, de comunicação de riscos. O que vemos é a importância de tratar a informação, a comunicação com muita seriedade para evitarmos a propagação de fake news, de desinformação e principalmente para evitar que informações que sejam transmitidas, produzidas a partir de todos esses recursos disponíveis possam vir a ferir a dignidade da pessoa humana. Mas esses recursos têm aí, portanto, um uso infinitamente importante para retirar a temática dos riscos e dos desastres, da invisibilidade ou da opacidade, que é uma condição, né, invisibilidade é uma condição que impede que ele esteja na agenda cotidiana, que ele esteja, né, presente nas nossas conversas e, portanto, nas nossas preocupações cotidianas para que consigamos alcançar, por exemplo, cidades resilientes.